A CNN apurou que aconteceram reuniões na Casa Branca e no Departamento de Estado, envolvendo inclusive o Departamento de Segurança, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, nos quais eles apresentaram ao presidente Donald Trump alguns cenários que iriam desde alguns ataques contra o território venezuelano específicos até a possibilidade aí de uma ação militar mais drástica para a remoção do ditador Nicolás Maduro do poder. O governo americano já disse inúmeras vezes que vai começar uma operação terrestre na Venezuela, colocou uma frota gigantesca ali na fronteira com a Venezuela, no mar. O que eu vou mostrar para vocês agora, esse ponto em vermelho aqui é o maior porta-aviões e mais avançado porta-aviões que os Estados Unidos já têm. Ele está nesse momento a 600 quilômetros das praias, da costa da Venezuela. 600 quilômetros, gente, é nada. Nesse lugar que ele está, ele já alcança a Venezuela com seus mísseis balísticos. Isso está deixando o Maduro completamente apavorado. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. André Mendonça toma decisão, surpreende todos e acaba dando lição em Moraes. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal autorizou na noite deste sábado que a médica Thaisa Hoffmann deixe o regime fechado e passe a cumprir prisão domiciliar. Esposa do ex-procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social, Virgílio de Oliveira Filho, ela é investigada por supostamente utilizar empresas de consultoria para intermediar o pagamento de propinas destinadas a lobistas e empresários que, em troca, favoreciam seu marido em esquemas ligados à farra dos descontos indevidos aplicados a aposentados. A decisão foi assinada pelo ministro André Mendonça, que acolheu o pedido de habeas corpus formulado pela defesa. Os advogados argumentaram que Thaisa está amamentando um bebê de 1 ano e necessita permanecer próxima à criança. Segundo informações, o filho ficou aos cuidados da avó e Thaisa chegou a amamentá-lo na própria carceragem durante o sábado. Apesar de inesperada e surpreendente, a decisão de Mendonça serve como lição para o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, por muito tempo, negou a possibilidade de prisão domiciliar para a presa do 8 de janeiro, Débora do Batom. Maduro canta Imagine de John Lennon para pedir paz aos Estados Unidos. É isso mesmo. Em comício, o ditador entoou o hino pacifista enquanto fazia sinal de paz e amor com as mãos. A medida desesperada foi a fim de pedir que os Estados Unidos não invistam em uma ação militar contra a Venezuela. A cena foi registrada durante um comício com bolivarianos neste sábado. O ato de Maduro acontece em um contexto de tensão militar no Caribe. Nos últimos meses, o presidente Donald Trump deflagrou uma operação contra o narcotráfico e vem abatendo embarcações que estariam ligadas à prática criminosa. O republicano acusa Maduro de liderar o cartel de Los Soles. Há a possibilidade de que o chefe do executivo deflagre uma operação militar em terra. Questionado por jornalistas sobre as reuniões que teve com o Departamento de Guerra para tratar do tema, o chefe da Casa Branca afirmou já ter tomado uma decisão sobre o assunto, mas que não podia entrar em detalhes. Maduro sabe que está chegando nas últimas horas da sua ditadura. E lembrando, uma vitória contra o autoritarismo, contra uma ditadura, ela deve ser celebrada não importa em qual país ela aconteça. E para nós, brasileiros, essa celebração tem que ser ainda mais enfática. Afinal de contas, é um país vizinho que financiou durante muitos anos o PT, a esquerda e vários líderes da esquerda na América Latina. Como Carvajal está delatando nos Estados Unidos, boa parte da esquerda da América Latina, inclusive o PT, foi financiado pelo narcotráfico da Venezuela. E agora esse narco-estado está prestes a tombar. O governo americano já disse inúmeras vezes que vai começar uma operação terrestre na Venezuela, colocou uma frota gigantesca ali na fronteira com a Venezuela, no mar. O que eu vou mostrar para vocês agora, esse ponto em vermelho aqui é o maior porta-aviões e mais avançado porta-aviões que os Estados Unidos já têm. Ele está nesse momento a 600 quilômetros das praias, da costa da Venezuela. 600 quilômetros, gente, é nada. Nesse lugar que ele está, ele já alcança a Venezuela com seus mísseis balísticos. Isso está deixando o Maduro completamente apavorado. Maduro não dorme no mesmo lugar todas as noites, ele está sempre mudando de lugar.
ele já ofereceu para os Estados Unidos toda a sua reserva de petróleo desde que ele possa ficar no poder, porque a imprensa, a esquerda, fala que o único interesse do governo americano é ter acesso ao petróleo da Venezuela. Bom, Maduro concedeu acesso a esse petróleo e mesmo assim os Estados Unidos não está cedendo. Sabe por quê? Porque a guerra não é para conquistar o petróleo, pegar o petróleo da Venezuela. Essa guerra é para acabar com o narco-estado que a Venezuela virou, que inclusive financia a esquerda na América Latina. Então, Donald Trump, que lá atrás estava todo de peito estufado, né, querendo enfrentar, disse que ia acabar com os americanos, soltou vídeos aí armando população, que na verdade eram senhorinhas funcionárias públicas que não sabem nem segurar um fuzil, né, muito menos uma pedra, como diz aquelas analistas, né? Donald Trump agora jogou todo mundo que apoia ele, que na verdade aqui você tem só funcionários e parasitas do Estado, familiares dos parasitas do Estado, tá bom? Ele juntou essa galera para fazer um comício e surtou. No meio do comício dele, gente, ele começa a cantar Imagine, do John Lennon. Assim, é uma coisa surreal que a gente está testemunhando. O cara está realmente fora de si. E o MST disse que vai mandar a gente para a Venezuela para lutar com ele. Inclusive, o Lula saiu do evento da COP30 para ir lá na Colômbia prestar solidariedade a esse cara, um narcotraficante, um ditador, que vai ser derrubado em questão de dias. Olha o que o Maduro fez. Peace, peace, peace. Não, olha o desespero do cara. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaré, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Os people. Mira, son jodedores, vale. Gente, olha o nível que essa pessoa chegou. Olha o desespero que ele tá. Ele tá mandando mensagens pro Donald Trump falando, cara, eu te dou todo o meu petróleo, deixa eu ficar no poder. Gente do céu, como é que a pessoa chega nesse buraco? E aí ele toca a música. Nossa senhora, cara. A minha preocupação, sabe o que é? O Lula tá morrendo de medo, porque se o Maduro for pego e ele começar a delatar, para diminuir a sua pena, e delatar tudo que a Venezuela fez, vai estar lá o nome do Lula, Cristina Kirchner, Evo Morales, Gustavo Petro, toda essa galera que são os líderes da esquerda. Inclusive, acho que até a Gleisi Hoffmann, de acordo com o Carvajal, recebia dinheiro. Ele vai ter muita gente que vai cair. Por que você acha que o Lula mandou um avião da FAB pegar a primeira-dama que foi condenada por corrupção no Peru no esquema da Lava Jato? Porque ela tem informações que podem derrubar o Lula. A preocupação do Lula é o que o Maduro vai falar contra ele. Isso pode ser o fim do Lula por completo. Então eles estão desesperados. Por isso que o Mauro Vieira foi lá prestar solidariedade. Mas é um fim de mais um narco-estado. Eu vou gravar um vídeo agora mostrando para vocês o que está acontecendo no México. O que está acontecendo no México é histórico. A população do México... Eu vou te explicar, mas você não está entendendo a convulsão que virou aquilo ali. Mas por enquanto, saiba que o Maduro realmente perdeu toda a noção e agora está cantando Imagine All the People, pedindo para o Trump não invadir a Venezuela. Os Estados Unidos continuam ampliando a pressão contra o governo do presidente Nicolás Maduro, ditador de plantão na Venezuela. Essa pressão vem vindo de diversas formas. Os Estados Unidos, neste momento, têm pelo menos 15 mil militares nas águas no Caribe, nas proximidades da Venezuela, inclusive com muitas embarcações, em especial o maior porta-aviões do mundo, o presidente Gerald Ford, que é a principal máquina de guerra de todas as marinhas do mundo. Foi deslocado esse porta-aviões junto com vários outros navios de guerra recentemente, justamente para pressionar os venezuelanos. O presidente Donald Trump disse também que já aparentemente tomou uma decisão de como reagir aí contra o governo venezuelano, embora ele não tenha dito exatamente o que ele vai fazer. A CNN apurou
que aconteceram reuniões na Casa Branca e no Departamento de Estado, envolvendo inclusive o Departamento de Segurança, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, nos quais eles apresentaram ao presidente Donald Trump alguns cenários que iriam desde alguns ataques contra o território venezuelano específicos até a possibilidade aí de uma ação militar mais drástica para a remoção do ditador Nicolás Maduro do poder. Existe também um outro cenário que seria os Estados Unidos não fazerem nenhum ataque contra o território venezuelano, continuando mantendo ali os seus militares para uma pressão contra os venezuelanos. Aparentemente, Estevão, uma das intenções dos americanos é pressionar os militares venezuelanos para que eles eventualmente mudem de lado e trabalhem pela derrubada do ditador Nicolás Maduro. Ele que neste momento se sustenta muito justamente no apoio que ele tem entre os militares no país, que controlam uma grande parte da economia. E o último movimento dos americanos para pressionar o governo da Venezuela foram esses exercícios militares em Trinidad e Tobago, que vão começar hoje, neste domingo, devem durar 5 dias, vão envolver milhares de soldados norte-americanos muito próximos ali do litoral da Venezuela. O ditador Nicolás Maduro criticou duramente os Estados Unidos por anunciarem esses exercícios e também o governo de Trinidad e Tobago, porque ele diz que eles estão praticamente vendendo a sua soberania para os americanos. O ditador venezuelano também disse que as milícias na Venezuela devem se preparar para eventualmente defender o país caso exista algum tipo de ataque. Estevão, uma última informação. Eu apurei com várias fontes o que o Brasil está achando dessa movimentação num país fronteiriço. O Brasil está acompanhando, obviamente, com muita atenção por diversos ministérios, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, o próprio Palácio do Planalto, esses acontecimentos nas proximidades do Brasil, ali no Mar do Caribe neste momento e eventuais ameaças contra a Venezuela. A avaliação brasileira é que mesmo a ameaça do uso da força já é um grande problema e causa impactos no povo venezuelano. O Brasil, até o momento, tem defendido, nas palavras do próprio presidente Lula, que a América do Sul é uma região de paz e precisa ser mantida dessa forma. A longa tradição dos governos brasileiros na sua diplomacia é de, obviamente, defender a integridade territorial e nacional, especialmente dos países da região, e está vendo com muita preocupação tudo isso que está acontecendo. E ontem, no sábado, Estevão, o ditador Nicolás Maduro fez um grande comício na zona leste de Caracas e ele mais uma vez defendeu a paz também na Venezuela. Ele chegou inclusive a cantar um trechinho da música Imagine, do John Lennon, um hino aí do movimento pacifista. Reunião do governo Lula com Marco Rubio sobre o tarifaço vira um desastre. E a tensão aumenta com o governo Trump. Bom dia, bom dia, bom dia para você que, assim como eu, tá se divertindo, mas ao mesmo tempo tá sofrendo, assistindo essa saga do governo Lula que sai por aí comemorando desastres e péssimas notícias para o Brasil. Dessa vez foi a nova reunião entre Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores de Lula, e do outro lado Marco Rubio, secretário de Estado americano. Mas será que tem algum motivo para comemorar como o governo saiu comemorando? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te responder a isso e vou te mostrar mais outras duas coisas. Qual é a novidade do governo Lula que irritou o governo Trump? E lá no final vou te mostrar como que o STF está atrapalhando o acordo entre Brasil e Estados Unidos. Antes de seguir, eu quero agradecer a todos vocês que, como eu pedi ontem, oraram e torceram pela participação da minha filha Luísa no campeonato de tênis ontem. Olha ela aí, gente, não é linda? O que eu mais queria como pai era que ela aprendesse com essa experiência e ontem ela teve uma importante lição de vida que eu vou contar para vocês no final. Bora então agora direto para o primeiro ponto. Olha, como sempre, havia uma expectativa muito grande para mais uma reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Será que dessa vez saiu alguma coisa boa dessa reunião, além de marcarem uma nova reunião? Eu vou deixar o Lorival Santana, da CNN, que apurou exatamente o que aconteceu, contar para você em 40 segundos.
Acompanha comigo aí no vídeo. Entender que o Trump e o governo Trump não abdicam, como a gente sempre disse aqui, de certos objetivos políticos, né? Entre eles a questão das Big Techs, essa questão desse projeto de lei do governo brasileiro de trazer, de criar uma superintendência no CAD para fiscalizar as Big Techs. É a agência da concorrência, né? É motivo de enorme frustração no governo americano e a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi ruim. Foi uma reunião ruim, uma reunião fria, superficial, em que o Marco Rubio demonstrou essa frustração em relação às questões regulatórias, impostos e o que vem pela frente em termos das Big Techs. Entender que... Prestaram atenção, gente, foi uma reunião péssima, foi horrível. O Rubio ele foi bem claro de que os americanos eles não estão nada contentes com a situação das Big Techs no Brasil, da liberdade de expressão. E agora o governo deu para inventar uma nova regulamentação. Lula quer criar uma espécie de autoridade reguladora das redes sociais, que seria uma superintendência digital no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e isso está desagradando muito os Estados Unidos e as próprias Big Techs. E isso tinha que levantar as orelhas de todos nós, porque a gente sabe que o Lula quer, de um jeito ou de outro, regular as redes sociais, porque a direita domina nas redes sociais, e ano que vem tem eleição. Então isso aqui tem que preocupar todos nós. E o governo Trump ele deixou claro nessa reunião que ele é contra esse tipo de controle das redes sociais pelo governo brasileiro. Mas adivinhem quem criou ainda mais problemas para as redes sociais, hein? Adivinha aí, adivinha, conta aí nos comentários. Ninguém mais, ninguém menos do que o Supremo Tribunal Federal. Se essa foi a sua resposta, parabéns, você acertou. Sempre eles atrapalhando. Vamos ver isso. E enquanto a gente vê, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, para você se inscrever no canal, para você clicar no sininho, como você vê aí, ó, tô usando pela primeira vez aqui isso aqui no canal. Depois me diz aí se gostou também. E isso é para você não perder nada, para voz a nossa indignação chegar mais longe. E enquanto você vai clicando aí, vamos para o segundo ponto. Deltan, como assim o STF está atrapalhando a relação do Brasil com os Estados Unidos? Então, gente, o STF atacou as redes sociais mais uma vez e atacou até os streamings. E eu vou explicar agora isso para você. Dá uma olhadinha aí, ó. Você sabia que o STF ele causou uma perda de 3,4 bilhões de reais para a Netflix? Essa briga envolve um tributo chamado Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que é chamado aí de CID Tecnologia. Ela foi criada para incidir apenas sobre pagamentos ao exterior em operações de transferência e uso de tecnologia. Mas agora, a CID Tecnologia já alcançou royalties e outros serviços técnicos. E o STF entendeu de uma forma que leva a Netflix a pagar bilhões de reais que antes a empresa não pagava. Olhem aqui a explicação de um executivo da Netflix sobre o caso. O Supremo do Brasil decidiu que o imposto se aplica a uma gama mais ampla de transações do que nós pensávamos ser legalmente permitido. Em particular, que se aplica até mesmo a pagamentos e serviços que não envolvem transferência de tecnologia, explicou o executivo americano. Vocês entenderam? O STF está pegando um tributo que era para uma coisa e expandindo para outra, num caso claro aí de ativismo. Vejam ainda o que esse executivo diz sobre esse caso brasileiro de cobrança de imposto, gente. Nenhum outro imposto se parece ou se comporta assim em qualquer outro país importante em que nós operamos. Gente, que vergonha! Que vergonha! Mas é bom a gente esclarecer também ainda que o STF também atacou diretamente as redes sociais no julgamento do Marco Civil da Internet, principalmente quando decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 19, que tratava da necessidade de uma ordem judicial para a remoção de conteúdo. Inclusive, o STF, sabendo desse resultado da reunião do Marco Rubio e do Mauro Vieira, olha só, já deu um off para a imprensa aí, dizendo que não vai recuar sobre o controle das Big Techs. Então a gente pode dizer que sim, o STF está julgando contra as empresas americanas e atrapalhando a boa relação do Brasil com os Estados Unidos, deixando cada vez mais difícil a suspensão do tarifaço. E agora eu quero ver a sua opinião. Eu adoro ler os comentários de vocês, gente. O STF ele vai continuar impedindo as negociações ou ele vai acabar aí dando o braço a torcer alguma hora, hein? Me conta aí nos comentários.